dar um recado sobre a 38º curso, 37º Evangelho segundo o Espiritismo, curso do EAE. Esse curso ele acontece de forma híbrida, todas as quintas-feiras, das 14h30 até as 16 horas. É um curso totalmente gratuito, ainda é possível entrar, é um curso que tem uma duração de 3 anos, e ele fala sobre a nossa reforma íntima. Então, além de a gente estudar todos os ensinamentos de Jesus, nós também aprendemos a olhar para dentro de nós conseguimos identificar através do curso todos os nossos vícios, os nossos defeitos e o que a gente pode melhorar, né? Sempre lembrando que não é que os problemas vão parar de surgir, mas a gente aprende a lidar com eles, né? A forma como a gente acaba lidando com eles. E o outro recado é a nossa Escola de Paz e a nossa evangelização infantil, que acontece aos sábados aqui na casa. É também de forma híbrida e acontece às 16 até às 17 horas. Todos esses cursos também são gratuitos, estão todos convidados e a lista de presença ela fica lá em cima para quem tiver interesse, tá bom? Vamos então fechar os nossos olhos, vamos sentir na presença do nosso mentor, de toda a espiritualidade de luz que está presente aqui conosco. Vamos nos desconectando de todos os acontecimentos de fora. Vamos sentindo a nossa respiração. Vamos relaxando todo o nosso músculo e limpando todos os nossos pensamentos para que possamos estar conectados aqui no dia de hoje. Vamos nos elevando para chegar a todas as fraternidades, a nossa mãe, Maria, a quem pedimos a ela que nos leve até seu Filho Jesus, a quem pedimos a Ele que nos receba de braços abertos e nos conduza até seu Pai, a quem nós agradecemos pelas oportunidades e também por esta encarnação, com a seguinte prece: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Graças a Deus. O tema de hoje é não julgar. Na medida que medirmos, seremos medidos. Esse capítulo, ele é o capítulo 10 e está nos itens 9 a 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. E também a gente tem as perguntas que são relacionadas ao tema, que é do Livro dos Espíritos, que são as perguntas 872 a 874, que também são os 2 livros de Allan Kardec. Por que a gente fala não julgar? Na medida que medirmos, seremos medidos. O item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz uma analogia bastante interessante sobre o argueiro e a trava no olho. Argueiro é como se fosse um cisco, né? Uma sujeirinha, uma poeirinha. Então, o que esse título nos traz? Esse título nos traz que antes de a gente ver no nosso irmão um argueiro no olho dele, para a gente se olhar para dentro da gente e ver se tem uma trava nos nossos olhos, né? Então, antes de a gente começar a reparar um defeito
ou a gente julgar, pensar em julgar uma atitude do nosso irmão, do nosso amigo, do próximo, para a gente se observar, né? E ver que, quem sabe, o que a gente está projetando nesse próximo é algo que a gente tem também dentro da gente, né? Então, antes de a gente olhar e tentar tirar esse argueiro do próximo, vamos tirar a trava que está nos nossos olhos. E nós, seres humanos imperfeitos, né, que nós somos, porque estamos aqui para isso, para a gente tentar evoluir, mas somos seres imperfeitos, a gente tem esse costume, né, esse hábito, e é muito mais fácil a gente conseguir olhar, enxergar os defeitos, julgar os outros e não observar a nós mesmos, né? Até é muito comum, às vezes a gente está com algum problema e a gente não consegue solucionar sozinho, e a gente pede de uma ajuda para um amigo. Parece que em 5 minutos o seu amigo resolve o seu problema, né? E aí depois você fala, poxa, nossa, em 5 minutos ele resolvi o problema do meu amigo, da minha amiga, mas eu tenho tantos outros ali que me tiram o sono que eu não consigo resolver. Por quê? Porque é do ser humano, né? Nós somos assim, né? É muito mais fácil a gente olhar o problema do outro, a gente tentar solucionar o problema do outro, a gente julgar, mas a gente tem que pensar, né? O quanto de severidade, o quanto de falha a gente enxerga o problema do outro, que isso talvez não poderia ser aplicado pra gente, né? Então, e muitas vezes a gente acaba condenando uma atitude de uma pessoa de um tal nível de gravidade, e que a gente jamais faria isso com nós mesmos, né? Então a gente acha que os nossos problemas, porque a gente está sempre justificando, né? A gente tem essa questão com a gente, né? Ah, não, mas eu fiz isso porque eu tinha um motivo, porque eu não estava num momento bom, porque eu estava nervosa, eu estava ansiosa, né? Mas o outro, quando ele faz, aí a gente julga, a gente fala, né? E muitas vezes a gente tem que observar que quando a gente julga o outro, né, quando a gente aponta o dedo para o outro, olha quantos, né, estão apontados aqui pra gente, né? Então cada um dedo que a gente aponta para o outro tem 3 apontados pra gente. E é isso que Jesus veio pregar, né, através dessa frase, pra gente não julgar se a gente não quer ser julgado, né? E como que a gente pode fazer, né, pra gente diminuir esse julgamento? Jesus fala, olha, se projete, olhe para você no espelho, né? Se projetando a sua imagem como se você fosse uma outra pessoa, né? Uma pessoa completamente diferente. E o que você falaria para essa pessoa, sabendo que você conhece essa pessoa por dentro, né? O quanto você seria rigoroso? Será que você seria rigoroso com você mesmo da mesma forma que você é com os outros, né? Será que você não pegaria mais leve, né? Então é isso que a gente tem que parar e observar, né? E ver. E no final acaba voltando tudo pra gente. E a gente sabe disso, né? E aí vem muito em linha com o que Jesus pregava, né? No episódio que teve daquela mulher adúltera, né? Que muito conhecido, que chegaram os fariseus e chegaram com a moça que tinha praticado, né, na época era um crime de adultério por conta das leis de Moisés, e aí ela teria que ser apedrejada, né? Então ela foi levada ali para a praça pública, né? E aí Jesus foi chamado e foi pedido a ele que falasse qual que seria a opinião dele, né? E aí ele olhou a moça e ele falou que atire a primeira pedra quem nunca pecou,
né? E aos poucos todo mundo foi saindo ali da praça, foi jogando as pedras no chão, né? Principalmente os mais velhos, eles foram os primeiros, aí foi saindo e só sobrou a moça e sobrou Jesus, né? E aí Jesus chega para a moça e fala: todos foram embora, ninguém te condenou. Ela falou: ninguém te condenou. E na realidade, a única pessoa que de fato poderia condenar essa moça seria Jesus, né? Mas nem ele condenou, né? Nem ele condenou. Ele olhou para ela e falou: vai-te embora, faça o bem, leve o amor e não pratique mais o pecado e vai embora. Ele não julgou, não exigiu qualquer tipo de arrependimento, que ela pedisse perdão, não questionou, não falou por que ela fez. Ele simplesmente pediu para ela seguir, né? E é isso que Jesus pede pra gente no nosso dia a dia, que a gente siga, né? Na medida que a gente consegue, na medida que as coisas vão acontecendo. E Jesus falava, né, que a gente tem 2 tipos de perdão, que é o perdão do coração e o perdão da lábia, né? É muito fácil a gente perdoar de boca, a gente falar que a gente perdoou, mas depois a gente... Muito comum. Eu perdoei, mas não queira achar que eu quero ficar encontrando com essa pessoa todo dia. Eu perdoei, mas ela lá, eu aqui. Eu perdoei, mas eu não quero que ela fique perto de mim, não vou conversar com ela. Obviamente, né? Quando a gente fala perdoai os vossos inimigos, não é que você precisa ter uma convivência com essa pessoa, que você precisa ser amigo da pessoa. Claro que não. Mas você não desejar o mal para a pessoa, né? E muito pelo contrário. É muito difícil, né? Mas na medida que der, a gente, muito pelo contrário, a gente vibrar para essa pessoa, para que essa pessoa, em algum momento ali da vida dela, ela caia em si, né? Ela consiga, em algum momento, ter uma luz, ela perceber que o que ela fez ou o que ela faz não é legal, né? O que ela faz está prejudicando as pessoas. E com isso a gente acaba também ficando mais leve, né? A gente acaba não carregando rancor, não carregando mágoas, que isso acaba tudo sendo um lixo tóxico, que acaba se acumulando dentro de nós, é uma energia muito ruim, né? A gente acha que a gente não perdoando a pessoa, que a gente vai, que essa energia, essa mágoa vai para essa pessoa, mas na verdade volta tudo pra gente, né? E a gente carrega dentro da gente. E esse lixo tóxico de mágoa, de rancor, de orgulho, de muitas vezes de vaidade, ele acaba se transformando em doenças, né? Que são essas doenças físicas que a gente tem, né? Já foi comprovado que essas doenças físicas, elas vêm de dentro para fora, né? Elas começam no nosso perispírito, aí o perispírito não é tratado e aí acaba atingindo o nosso físico, né? E aí quando atinge o nosso físico, obviamente aí a gente tem que socorrer aí com os médicos, mas enquanto fica no perispírito, a gente pode, né, se conectar com a espiritualidade superior, a gente pode fazer esse exercício aí de amor, de caridade, tentar evitar a maledicência, né? Porque se a gente julga alguém sem critério, se a gente julga alguém sem nenhum motivo de você tentar ensinar alguém, de você auxiliar o próximo, mas simplesmente pelo fato de você julgar, você não está agregando nada na pessoa, né? Então, qual é o motivo, né, do julgamento? Por que você está julgando? Você não está ajudando a pessoa, você só está criticando, né? Então, não é saudável, né? E não é o que Jesus queria que nós fôssemos, né? E quando a gente perdoa os inimigos,
a gente acaba perdoando a nós mesmos. Então, muitas vezes, às vezes vocês escutam, né, lá no resultado das entrevistas, você tem que saber perdoar, tem que perdoar os seus inimigos. Aí, às vezes, a gente pensa, poxa, mas vou perdoar alguém de outras encarnações. Como que eu vou perdoar? Eu não sei o que aconteceu, eu não lembro. À medida que a gente faz esse exercício de, no dia a dia, acontecer uma situação e a gente conseguir perdoar alguém, de uma certa forma, você já está praticando esse exercício, né, do perdão, né? E, obviamente, né, se a gente perdoa os nossos amigos, é uma demonstração de amizade, né? Muitas vezes, se a gente perdoa as nossas ofensas, né, é uma demonstração de uma melhora, né, de uma evolução nossa. Mas, de fato, a gente perdoar os nossos inimigos é uma demonstração de amor, é uma demonstração de caridade, uma demonstração de afeto, é uma demonstração que, de fato, você conseguiu perdoar de dentro, né? Não é um perdão só de boca. E um dos grandes exemplos de perdão é um poema muito bonito que foi psicografado pelo Chico Xavier, pelo espírito da Maria Dolores. E o poema, ele foi intitulado de Amor e Perdão. E no poema, ele mostra que Jesus, quando ele foi crucificado e ele desencarnou, ele no terceiro dia, ele se encontrou com a Maria Madalena. E aí lá, ele conta para Maria Madalena que logo que ele desencarnou, a primeira coisa que ele não pensou duas vezes, ele desceu até o umbral, né, até as trevas, sendo que ele era um espírito evoluído, que ele poderia ir direto, né, para superioridade, para encontrar com Judas, né, que foi justamente a pessoa que foi responsável pela crucificação. E Judas estava lá, né, e chegou lá, ele perdoou Judas, né, eles têm uma conversa, eles têm um encontro, e Judas, ele acabou se enforcando, né, quando ele soube que Jesus foi crucificado por culpa dele, né, por conta dessa ganância política de Judas. E aí tem um diálogo muito bonito em forma de poema dos dois, e Jesus acaba perdoando e ele fala: Pai, perdoe, eles não sabem o que estão falando, né? Então isso foi a maior demonstração de perdão de Jesus, quando Jesus perdoa a própria pessoa que foi responsável pela crucificação dele, por todo o sofrimento dele. É isso que eu queria passar hoje para vocês. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos agradecendo toda a espiritualidade presente. Vamos pedindo vibrações. Que essas vibrações sejam levadas para todos os lugares que estão precisando, principalmente hospitais, creches, para os moradores de rua, para todos os doentes do corpo e da alma. Vamos também enviando vibrações para todos os países que se encontram em guerra, que sofrem de fome, de catástrofes naturais. E vamos deixar uma vibração em aberto para que a espiritualidade leve onde achar mais necessário. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite.